Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Muito boa noite, pessoal. Mais um Umbanda, Consciência e Juventude. Mais um programa aí conscientizando de vários aspectos através de um ponto de vista da Umbanda, ponto de vista do quanto, do quântico, o ponto de vista de comportamento. Eu sou Franz Meyer e a gente vai passar essa uma hora discutindo assuntos presentes, corriqueiros, do dia a dia, mas que merecem um cuidado especial, que merecem uma percepção especial. Então, vamos elevando o nosso pensamento a Deus, aos sagrados orixás, aos guias e protetores, para que essa hora transcorra em paz. E caso tenha algum espírito, consciência, que não esteja preparado para o que vamos desenvolver agora, que ele seja envolvido, curado, regenerado, conscientizado, enviado para o seu lugar de merecimento na criação. Tudo bom, Flávio? Tudo ótimo, saudações de paz e de amor cósmicos, meus queridos irmãos que nos acompanham aí nas casas, você que está trabalhando aí à noite, um ótimo trabalho, e é um prazer estar aqui com vocês em mais um Umbanda, Consciência e Juventude. Boa noite, pessoal, eu sou o Paul Sanner, estou muito feliz de estar aqui com vocês também. Vamos dar continuidade ao nosso tema do último programa, não é, Franz? Vamos falar de traumas, de questões emocionais e vamos olhar para isso com muito carinho, com muito amor, abrindo os nossos corações para acolhermos aí, né, as nossas limitações, as nossas dificuldades e ampliando a nossa consciência. Eu posso dizer, já no embalo, que o trauma é o grande limitador que as pessoas têm na sua caminhada, que tudo o que limita, tudo o que aprisiona é um trauma. A gente pode dizer que o trauma está muito ligado às emoções, né? E além do trauma, o que também aprisiona e limita são as crenças que as pessoas têm, que eu acho também que estão ligadas às emoções, mas elas parecem mais com algo do entendimento, né? Algo que a gente pensa, né? Mas é claro, a gente também sente, né? Principalmente quando a gente está falando daquelas verdades que para nós são uma verdade, né? Que a gente acha que é assim, acha que é daquele jeito, acha que o certo é uma coisa e o errado é outra. Então, as limitações e o que nos aprisiona não está assim ligado ao nosso emocional. Muitas vezes não é o problema que nos aprisiona, mas a forma como nós olhamos para um problema ou para uma situação é o que nos aprisiona, né? Então tem a parte emocional e tem também a parte racional, a parte do pensamento. E a PNL, ela tem um trabalho específico para isso, né? Ela tem todo um método de trabalhar na linha do tempo e de uma forma ligada ao atendimento terapêutico ou de consultório, não sei como que você chama, mas dentro da Umbanda, os nossos caboclos, através das escritas mágicas, pretos velhos, exus, trabalham isso de uma forma magística, né? Então, como que é essa forma que a PNL, o coach, desenvolve para trabalhar o trauma? E como que eu identifico, né, dentro de um problema, o que é uma crença limitante e o que é um trauma, né? Qual que é a diferença? Então, nós identificamos as crenças pelo que as pessoas nos falam, né? Então, numa sessão de coaching, a pessoa vai dizer alguma coisa
e através daquilo que ela vai falar, vai dar para perceber que ela tem uma estrutura de crença, daquilo que ela acredita que está limitando e bloqueando ela nesse processo. Por exemplo, se uma pessoa diz alguma coisa sobre dinheiro, né, ela fala, não, dinheiro é sujo, dinheiro não traz felicidade, e ela é uma pessoa que está justamente falando de dinheiro e falando da dificuldade que ela tem de ganhar dinheiro, e ela solta um pensamento desses, então a gente verifica que nós estamos falando de uma crença, não é? Muitas vezes, quando nós estamos falando de uma questão emocional, nós identificamos daí uma emoção associada, né? Então a pessoa vem com uma tristeza, com uma mágoa, com uma raiva muito forte, muito profunda, e que ela não consegue se libertar, não consegue se livrar, e aí nós vamos falar de uma questão emocional. E isso tem, dentro da programação neurolinguística, tem muitas técnicas que podem ser usadas, e vai depender muito de cada pessoa, em cada situação, se vai usar uma técnica ou outra. Uma delas é o reimprinting, que funciona com um trabalho na linha do tempo, né? E outra, por exemplo, outra técnica trabalha com ressignificação de crenças e mudança de crenças. Então são muitas formas de se trabalhar. O importante é que a pessoa sai resolvida, né? Sem essa limitação na vida dela. Flávio, física quântica. Isso, o reimprint, eu posso dizer, no ponto em que eu causo um colapso, né? Causo ali dentro de uma crença limitante, ou dentro de um trauma, relação com uma emoção, ou com um ponto de vista. Eu causo uma mudança de frequência, uma mudança de onda, para que a onda crie uma outra realidade. Esse é o ponto de vista da física quântica, né? Posso dizer que um processo de PNL, um processo de atendimento com guia, ou atendimento energético com o Reiki, pode causar essa ressignificação de um ponto de vista com relação a uma crença limitante? Sem dúvida, porque através dos olhos da física quântica tudo é informação. Então, o que é um bloqueio? É uma informação que está lá reverberando, né, nos seus campos, nos seus corpos, e você pode anular ela, sim, mandando uma outra informação de mesma intensidade num sentido contrário. Aí você consegue anular isso, e essa informação da mesma intensidade no sentido contrário pode ser feito de N formas, desde um atendimento com as técnicas da PNL, né, do coach, da hipnose, através de meditações guiadas, enfim, existem muitas formas de você mandar essa informação que vai anular, que vai cancelar uma limitação, uma crença. E fala um pouco, você falou de meditação, e é um assunto que a gente ainda não trabalhou como ferramenta, e eu acho que nessa questão de um trauma é um ponto muito legal, né? Você meditar a respeito daquele ponto que te causa mal. Mas você disse que a física quântica, para a física quântica, tudo é informação. Então, como que eu medito sob o ponto de vista de uma informação, trazendo uma outra para fazer um reimprint? Tem isso? Claro. Dá para fazer isso dentro da meditação? Claro que tem. Até porque esse paradigma de tempo que nós vivemos é uma grande ilusão, e para os olhos, né, para os planos espirituais, nós vivemos um eterno agora. A nossa consciência é a chave que quebra esse véu, né, que rompe essa barreira, e através dela você pode se projetar, se mover para o passado, para o presente, para o futuro. Claro que quando você cria um paradigma de tempo, automaticamente você cria a lei da causa e do efeito. Então, estamos falando de traumas e bloqueios. Uma pessoa que vai no primeiro dia de aula dela, a professora chama ela para falar, para se apresentar lá na frente, e ela gagueja, enfim, não consegue falar o nome direito, e a sala inteira dá risada dela. Isso gerou um trauma, é uma informação traumática
que vai atrapalhar a vida dessa pessoa. Enquanto ela não cancelar essa informação, isso vai estar lá reverberando e muitas vezes ela não vai conseguir se portar numa entrevista de emprego, ou muitas vezes não vai ter um cargo de gestão, não vai conseguir administrar pessoas. Tudo isso porque tem uma informação que ficou registrada nesse momento. Muito bem. Através da nossa consciência, através da nossa respiração, e gente... Aí eu sou um terapeuta falando, hein? Eu vou dar um tiro no meu próprio pé. Mas todo mundo é capaz. Vocês não precisam de terapeuta, não precisam de pai de santo, não precisam de nada. Vocês precisam da consciência de vocês. Qualquer pessoa, 5 minutinhos, senta, perninha cruzada, as costas retas, respirando, prestando atenção nos seus sentimentos, volta para aquele momento que você estava lá na frente, sentindo. Então sente a temperatura da sala, sente a energia dos seus amigos físicos ali olhando para você. Repete toda aquela situação. A hora que eles começarem a dar risada de você, você muda a forma com que o seu emocional processa aquela informação. E percebe se isso não vai trazer consequências positivas na sua vida, na forma com que você se porta, até na sua postura física. Uma pessoa que depois de uma experiência dessa fica com a postura mais fechada, mais recolhida, fazendo esse exercício, se permitindo sentir uma sensação diferente, vocês vão ver como em pouquíssimo tempo isso já muda. Você, com a sua consciência, com o seu emocional, voltou no tempo, experienciou uma nova realidade e começa a colher os frutos disso, dessa nova informação reverberando no seu presente. Claro que se todas as pessoas tivessem esse comprometimento, porque capacidade todos têm, comprometimento seria muito mais fácil. Agora, é mais cômodo, né, você depositar todas as suas expectativas e responsabilidades num homem de branco, num terapeuta, num pai de santo, num coach, num psicólogo. Então, hoje essa é a grande confusão, muitas vezes, que as pessoas vivem. E eu imagino que o Paul deve estar morrendo de vontade de pegar esse gancho que eu dei. E você quer fazer isso agora ou no próximo bloco? Não, o que a gente pode dizer é que nem sempre a pessoa lembra, né, do que aconteceu. Ela sabe que ela tem um trauma de alguma coisa, mas ela não sabe de onde veio. Ela não lembra de onde veio e se ela não lembra, fica mais difícil dela fazer um exercício assim, por um lado. Por outro lado, tem uma outra questão que, para algumas pessoas, só de lembrar do trauma já causa um mal-estar. Então, essas pessoas, elas, para fazer um exercício desses, elas precisariam talvez realmente ter um acompanhamento, porque pode ter sido um trauma muito forte e a pessoa não consegue nem lembrar, não quer nem lembrar, nem pensar naquilo mais, né? Muito menos fazer um exercício que ela vai voltar e reviver, né? Então, são duas considerações. A outra consideração que eu tenho para fazer sobre a meditação, que é o que nós estávamos falando, né? É que no processo de meditação, de você sentar, respirar com a coluna reta e tudo, você vai acessar o quê? Você vai acessar, em primeiro lugar, o teu maior estado de recursos, o teu estado pleno de recursos. Então, que estado é esse, né? Que plenitude é essa? É onde você vai entrar em contato com você no teu melhor. Aquele você que sabe o que é o amor, que sente o amor dentro de si. Aquele você que tem a sabedoria, né, que tem todas as respostas dentro de si, que é a sabedoria que, né, nós, como seres conectados que estamos, né, com todo o plano da existência, temos também dentro de nós, né, o amor pleno, a sabedoria plena. E também, né, eu gosto de usar um terceiro recurso aí, que é o recurso da leveza ou do bom humor, ou de olhar para as coisas, né, de uma forma
um pouco distanciada, né, para que você possa também ter esse recurso à sua disposição. Então, para fazer um exercício desses, é importante que você seja um expert em entrar em contato com o seu estado pleno de recursos, para que você não volte a reviver uma cena do seu passado em um estado de limitação, que um estado de limitação não vai te ajudar a tratar de uma outra limitação, né? Então, o Flávio tem muita experiência em conduzir essas meditações para que você possa, através da tua respiração, da tua postura perfeita e correta, entrar em contato com esses recursos, né, que são da natureza, né, de todos. Em programação neurolinguística, nós entendemos que todos possuem dentro de si todos os recursos que precisam para resolver as suas questões. Possuem sim, né? É uma questão de acessá-los, né? Muita gente não os acessa porque não tem essa habilidade, essa prática, não parou para acessar esses recursos, né? Então, essas são algumas considerações que eu tenho para fazer em relação a isso. E dentro da Umbanda a gente tem isso também, e é importante desenvolver um pensamento novo aí com relação a o que são os trabalhos dos nossos guias na Umbanda. De duas uma, ou a gente se apega no fora, então infelizmente é um senso comum de achar que tudo que acontece de trauma, de bloqueio, quando a pessoa entra num terreiro, vem na Umbanda, está no fora, está na entidade que está, a entidade trevosa que está aproximada, está no trabalho que foi feito, na demanda que foi irradiada, sem perceber, por exemplo, que tem uma chave atratora e uma porta aberta que foi feita por nós. Então, tem dois processos aí dentro da Umbanda, que é a parte da conscientização da virtude que está se perdendo, da virtude que está bloqueada, e o trabalho de reorganização de ideias, ou seja, é aquele ponto que o Paul e o Flávio falaram com palavras diferentes, que é trazer ferramentas e buscar a ferramenta da sua vida para dentro, que está dentro de você. Então, a gente aqui no Plenitude está desenvolvendo um trabalho espiritual nos dias de terça-feira, que é exatamente isso: ter e trazer a essência mais forte, a essência mais consciente, que tem recursos para a resolução de problemas. Trazer e fazer um olhar para dentro, uma conscientização do interno para resolução e resultados. Então, esse é um ponto da Umbanda que é preciso ser trazido, que é preciso ser desenvolvido, e não só a mediunidade dentro da Umbanda. Hoje, os centros estão focados em desenvolver mediunidade e não o mediador, o médium. É diferente. Quando eu desenvolvo a mediunidade, eu desenvolvo a ferramenta, a vidência, a incorporação, a sensibilidade. Quando eu desenvolvo o médium, eu desenvolvo a capacidade de interagir com o meio através do interno, através do ponto de vista do dentro, do me conhecer primeiro. E aí eu estou desenvolvendo o médium, uma capacidade de autoanálise, autocura, da percepção íntima. Então, esse é o ponto, são algumas ferramentas que nós demos aqui nesse primeiro bloco para que você pense. Não está tudo na mão do caboclo. Aliás, né, já que o Flávio deu os tiros nos pés, eu vou dar mais alguns. Aliás, o guia espiritual, a função dele é guiar e não resolver. Guia espiritual resolve
Nada. Ele é um guia. Ele estimula capacidades. Ele estimula pontos de vista. Ele estimula caminho. Ele estimula ferramentas. E não é um resolvedor, de fato. Então fica aí a dica. Essas são as primeiras dicas desse primeiro bloco. E voltamos já já com mais, falando de bloqueios. Axé. Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Voltamos em instantes. Voltamos agora com mais um bloco de Umbanda, Consciência e Juventude, e eu quero falar um pouco para vocês sobre crenças, né? Como que a gente identifica que nós temos uma crença? Como que a gente sabe se nós estamos com uma crença que nos limita ou que nos ajuda? Então, assim, um sistema de crenças, ele pode ser identificado com uma estrutura do tipo X significa Y ou X causa Y, né? Então, quando você acredita que uma coisa significa outra ou uma coisa causa outra coisa. Então, se eu entendo que, como eu já tinha falado lá no bloco anterior, né, dinheiro traz infelicidade, então eu estou falando que uma coisa é dinheiro, X causa Y, que é a infelicidade. Isso é um tipo de estrutura de crença, né? Eu posso acreditar nisso por algumas razões, né? Razões quais? Razões de aprendizado. Então, uma pessoa que a família se destruiu, sempre brigou por causa de dinheiro, por causa de, às vezes, heranças que nem precisam ser tão grandes, e a família sempre acabou tendo desavenças, e aquela criança cresceu num sistema desses, então ela não quer mais saber de dinheiro, né? Tudo que é dinheiro ela já sabe que vai trazer problema, alguém vai brigar com ela vai ter um problema familiar, e ela não quer ter esse problema, então ela passa a acreditar que dinheiro é ruim, né? Então, X significa Y, dinheiro é ruim, então o significado de dinheiro, né, é uma coisa ruim. Isso é um sistema de crenças. Então, você pode identificar em relação aos assuntos da sua vida, amor, trabalho, dinheiro, saúde, suas próprias crenças limitantes e começar a questioná-las, né? Peraí, dinheiro causa infelicidade? Por que eu acho que causa infelicidade? E você vai começar a descobrir, talvez numa meditação, né, da onde que isso vem na sua vida e o que foi que levou você a pensar dessa forma, né? Então, muitas vezes, nós conhecemos da medicina doenças que não são hereditárias e que a pessoa acredita que ela vai ter porque o avô teve, o pai teve, então ela acha que ela vai ter também aquela doença. Mas não é hereditário. Então, se não é hereditário, ela não vai ter, né? Ela acredita que ela vai ter. E ela pode vir a desenvolver uma doença por causa de uma crença, né, que vai provocar alguma coisa na vida dela. A gente costuma dizer que as crenças elas funcionam como um imã, atrator daquela situação, né, para que justamente a crença seja reforçada. Uma crença ela gosta de ser reforçada, né? Então você acaba atraindo uma situação para dizer, tá vendo, eu bem que eu achava que isso era assim, né? Então esse é o cuidado que a gente pode ter e que uma pequena revisão das suas próprias situações pode levar uma pessoa a conhecer isso, né? A descobrir aonde que estão esses bloqueios e essas limitações. Como que a Umbanda vê isso, Franz?
A Umbanda ela trata isso de uma forma, infelizmente, bem superficial, tá? Porque hoje a Umbanda, a Plenitude e a Umbanda no geral, ela tem começado a se preocupar com a causa raiz, que é o bloqueio, né? Então, vamos tratar a causa raiz e não remediar. Mas é um pensamento da corrente da Umbanda causar uma transmutação íntima através do trabalho de reforma de conceitos, através de um trabalho de reforma de linguagem, através de um trabalho de reforma de postura. Então, a Umbanda hoje tem feito, a história diz que a Umbanda tem feito um processo de cura através da mecânica e da magia. Mecânica no sentido de a pessoa entra na dor, vai, começa um trabalho, põe o branco, se conscientiza através de uma doutrina, posiciona o seu problema dentro de uma virtude e tenta trazer esse problema para o lado positivo dentro da virtude. Então é dentro da religião, da religiosidade de Umbanda. Mas hoje a Umbanda tem tentado trazer a parte da consciência de Umbanda. Isso é um ponto diferente. Então é fazer com que o umbandista gere ferramentas, gere capacidades para que ele possa fazer essa autoanálise. Então é por isso, e esse tem que ser o motivo da criação de cursos, por exemplo, de teologia e de sacerdócio de Umbanda, criação de cursos de desenvolvimento espiritual de Umbanda, entende? Então eu acho que a Umbanda está nesse movimento. Então primeiro veio os livros, né, onde trouxeram algumas interpretações e ferramentas, e aí essas ferramentas de forma aplicada, de forma consciencial, fazem com que esses traumas possam ser trabalhados de fato, e não você ter um remediador, ou seja, uma questão externa. E lembrando que eu não estou falando que o trabalho, por exemplo, de magia do caboclo, do preto velho, do Exu, não funcione. Pelo contrário, eu acho que a magia, para funcionar, precisa ter uma questão chamada permissão interna, né? E essa permissão interna, ela é só dada com consciência. Então é importante que ensinem a consulência, os assistidos, a olhar o seu problema de forma legítima e clara, olhar o seu trauma e reprogramar, entende? E trabalhar com a lei da atração, não é, Flávio? Sim, e pegando esse seu gancho, Franz, é correto então, dentro desse seu entendimento, é correto então afirmar que magia não remove traumas e bloqueios, mas sim promove um mantenimento dos seus campos eletromagnéticos, evitando influências externas para que você mesmo possa se trabalhar? Sim, é correto. E além disso, magia, ela te apresenta chaves conscienciais, chaves de comportamento. Então, quando eu abro um espaço mágico, que eu vou trabalhar um trauma qualquer, que pode ser esse de família, eu me conecto a consciências divinas, a virtudes divinas, que vão me gerar um fluxo, vão me enviar um fluxo de energia. Ponto. Esse é o primeiro passo, e é o passo onde, por exemplo, dentro da magia divina, o cara está dentro da mandala e é atendido com algumas determinações. A permissão com que essas determinações, essas divindades, essas consciências trabalhem, vem do íntimo.
Então vem do íntimo daquele que está sendo assistido. Por que a magia do caboclo dá certo para aqueles casos de milagre na Umbanda? Porque o cara, ele vem com a dor e ele está permitindo, porque a dor dele é muito grande. Então ele permite que alguns conceitos, algumas energias entrem. E aí eu estou falando da teoria do caos. A pessoa só faz, e a Umbanda trabalha muito com essa teoria. É muito essa teoria. A pessoa só consegue uma verdadeira mudança quando o caos está instalado. Porque ela vem, ela vivencia o caos, e isso faz com que ela movimente a sua estrutura, a sua zona de conforto. E aí essa zona de conforto, ela entra em colapso, e a sua onda, ela perde algumas barreiras, algumas defesas, algumas armas que ela tinha para manter aquela situação doente. E aí, onde ela se apresenta no caboclo, se apresenta ali dentro do terreiro com aquela dor que faz com que o caboclo consiga enviar conceitos, consiga enviar energias, consiga conectar ela com o seu eixo magnético positivo, e esse eixo, através da energia, através dos elementos, possa fazer a mudança consciencial que essa pessoa precisa, mas só através do caos. Então o caos é instalado, a partir do caos instalado é que tem a mudança. O que a gente está falando, talvez, é prever esse caos. Entende? Então, quando eu estou falando de consciência de bloqueio, eu estou falando de olhar, eu estou falando de meditação, eu estou falando de visualização, de reprogramação, eu estou falando de um estado de consciência pré. Então, eu olho primeiro e eu soluciono antes da dor. No caso, por exemplo, do Paul, né? Que ele fala da questão familiar, aquele que, olha, o pai teve, a mãe teve, será que eu vou ter? Então é prévio. Entende, Flávio? Sim. Seria mais uma prevenção do que uma manutenção preventiva, não corretiva. Mas dentro da PNL, teria como nós identificarmos o momento de prevenir e o momento de corrigir? A gente pode fazer um trabalho, né, de revisão, né? Então, num workshop de prosperidade, por exemplo, a gente aplica um questionário amplo para identificar onde que a pessoa tem crenças limitantes sobre prosperidade, abundância, dinheiro, e trabalhando assim você pode prevenir, né, um problema futuro mudando esse tipo de coisa. A mesma coisa dá para fazer com saúde e dá para fazer nos outros campos da vida. Mas via de regra, não é? A pessoa só procura uma solução para trabalhar o seu sistema de crenças, os seus pensamentos, as suas verdades, depois que o problema já está instalado e ela já está vivendo aí uma dor, né? Nós somos assim, né? Nós trabalhamos muito assim. Mas quem já teve oportunidade de fazer uma formação em programação neurolinguística, um curso, por exemplo, de practitioner ou master em PNL, sabe que nesses cursos essas coisas também são trabalhadas, né? Ou até mesmo no trabalho de coaching individualmente, nós também identificamos esse tipo de questões e podemos trabalhá-las sem problema nenhum. E o Reiki, Flávio, como que aborda essa questão? Como que você identifica, quanto reikiano, essa questão, e se tem como fazer algo prévio do trauma? Então, o Reiki, na verdade, como sendo a energia vital universal, ele trabalha de forma muito efetiva, mas também muito sutil. Então,
ele vai dissolvendo aos poucos aquela informação que gerou um trauma, que gerou um bloqueio. Então, se uma pessoa, aí vou dando o exemplo de novo, né, daquela criança que é chamada no primeiro dia de aula para falar na frente dos amigos e trava e ali gera um bloqueio, como é que a energia vital universal Reiki atua nessa forma? Através, claro, de doses homeopáticas, porque não é em uma primeira sessão e única sessão que a pessoa tem essa conscientização, mas ao longo de várias sessões, a energia vital universal Reiki vai fluir por todos os corpos da pessoa, incluindo o emocional, vai bater aonde estão esses registros, né? Então imaginam pequenos nós energéticos. A energia Reiki, ela vem como se fosse uma cascata, uma cachoeira de ouro líquido, vamos dizer assim, porque é a melhor forma de descrever visualmente a energia Reiki, e vai batendo nesses nódulos e vai dissolvendo eles, tá? Isso do ponto de vista da mente consciente. Porque para a mente inconsciente, a energia Reiki vai estar atuando de certa forma como as ferramentas da PNL, só que sem os imprints, sem os arquétipos, né, sem as ferramentas do terapeuta. Simplesmente a energia vai dissolvendo aquele registro pouco a pouco, gradativamente, e a mente inconsciente vai substituindo esse vazio, né? Porque no universo nada permanece vazio por muito tempo. O vazio ele é gerado para ser preenchido. Então a mente inconsciente vai preenchendo o espaço onde estava esse nódulo, esse entrave, com informações de infinitas possibilidades. Então a energia Reiki dissolve aquele episódio negativo e o inconsciente preenche aquilo com infinitas possibilidades positivas. Então o inconsciente dela experiencia infinitas possibilidades dela. Ela, por exemplo, falando palavras bonitas e os amiguinhos batendo palma, ou ela criando elos de amizade com as outras pessoas, mas isso num nível inconsciente. No nível consciente, a pessoa vai receber o Reiki e vai relaxando, 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 e quando o tratamento se conclui, ela nem lembra mais daquele... Se o terapeuta perguntar para ela o que aconteceu no primeiro dia de aula, ela, foi um dia normal, cheguei lá na escola, fiz muitos amigos, foi um dia normal. Então é dessa forma que a energia Reiki atua. Sensacional. E a gente vai para o próximo bloco para falar um pouco mais sobre crenças, sobre limitações, sobre traumas e dar uma consciência sempre de paz, sempre de solução para todos vocês. Axé. Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Voltamos em instantes. Então voltamos aí, falando de crenças, de limitações. E hoje, uma das grandes limitações é essa matriz, esse mundo frenético aí que a gente vive, que faz com que a gente se apegue a valores, a crenças limitantes do tipo:
nascer, crescer, estudar, trabalhar, envelhecer e morrer, né? Então, e tem um dado que por conta dessa falta de objetividade ou ainda a limitação em crenças e bloqueios, tem um dado muito assustador, que em 2019 a população mundial, e a coisa que mais vai matar é a depressão. Teria como a gente começar a discutir o que o bloqueio colabora para a depressão, Flávio? Sem dúvida nenhuma, né? Essa questão é uma questão que precisa ser trabalhada, senão nós vamos ter uma humanidade de depressivos, né? Já temos, mas isso vai tomar proporções aí astronômicas e não é muito interessante. O que nós podemos fazer para prevenir isso? Nos cuidar, nos tratar e entendermos que nosso divino Criador, ele individualizou a sua centelha divina, ele criou você para muito mais do que isso que você está fazendo agora no momento, né, meu querido irmão? Então, é muito importante você se conectar com a sua centelha divina e deixar ela estar no comando das suas atitudes e principalmente dos seus sentimentos. Assim você vai entender que nós fazemos parte de um jogo grandioso, cósmico, e que não cabe, está além do nosso entendimento, né? Não vou nem dizer que não cabe a nós entender, cabe a nós sim, mas dentro daquele espectro, daquela ótica que nós temos, né? Então é muito importante você começar a ser honesto com o seu ego e dizer para ele que você não é um advogado, você não é um médico, eu não sou um terapeuta, eu sou o Flávio. E entre muitas facetas que compõem o Flávio, existe um terapeuta, existe um filho, existe um companheiro, existe, enfim, um umbandista, existe um Melquisedeque, existe... Então nós temos que entender isso e procurar sempre seguir o fluxo cósmico dos acontecimentos à nossa volta. Expliquei ou compliquei? Acho que compliquei mais do que expliquei, né? Explicou, complicou, fez um pouco de tudo. Pô, o que você acha desse dado, né? Em 2019, a grande população mundial vai ser a maior causa de morte, a depressão. E é uma coisa que a gente tem como trabalhador da luz, como terapeuta, como umbandista, como coach. É uma coisa que a gente vem prevenindo, né? E tem que passar esse conhecimento, passar essa vivência, essa chave para os outros, né? Mas o que você acha desse dado, pô? É realmente assustador, né? É uma informação aí que né, a gente percebe, né, isso pela convivência com as pessoas ao nosso redor, né? O Flávio falou de algumas coisas que eu achei bem interessante. A questão da identidade, né? Então, as pessoas elas se identificam muitas vezes com uma identidade, né? Com a identidade profissional e esquece as outras, ou com uma identidade social. E é importante percebermos que nós caminhamos com várias identidades, né, ao longo do dia. A pessoa pode ser, como o Flávio falou, profissional, pai, filho, amigo, brasileiro, participante do grupo tal, né, com tal título, enfim. E todas essas identidades elas precisam estar em harmonia, elas precisam estar trabalhando de uma forma equilibrada umas com as outras, para que a pessoa não exagere em uma delas e abra mão das outras, ou não confunda os papéis. Então esse é uma primeira coisa importante, né, disso que o Flávio falou. Além disso, o que eu pensei também é que uma das coisas que gera muita frustração no mundo de hoje é a busca da felicidade no externo, né? Então a pessoa sempre quer mais, quer o melhor,
quer o último modelo, quer aquela coisa que ela não tem. Então, tem uma frase que eu ouvi no centro em Abadiânia, do João de Deus, que ele diz assim: para que sejamos felizes com o que temos e não infelizes com o que não temos. Então, ser felizes com o que temos é justamente nós entendermos que a felicidade ela vem de dentro, ela não vem das coisas que a gente alcança de fora de nós. Então, para a gente não para nós estarmos falando de bem-estar e de nossa saúde emocional e física, nós temos que falar do nosso objetivo, né? Então, o objetivo é ser feliz. Né? Uma pessoa que está feliz, ela não tem nenhum tipo de problema de depressão ou de ansiedade ou de preocupação, porque ela é uma pessoa feliz, ela é uma pessoa feliz com ela mesma. Eu estou falando daquela felicidade que vem de dentro, felicidade interior genuína, né? Não daquela felicidade efêmera que acontece quando alguém ganha alguma coisa fora e que ela fica feliz por 5 minutos até ela querer uma outra melhor do que aquela, né? Então eu estou falando da felicidade interior. E falando disso, eu me lembro também desse assunto que é tratado muito bem pelo Eckhart Tolle e pelo Dr. Richard Moss, que é o poder do agora, o poder da presença, né? Quando você está conectado com você, com o seu momento presente, com a sua respiração, com o seu corpo, com a sua vida, você não está perdido na preocupação do futuro e nem angustiado com o passado, né? Ou se sentindo culpado ou frustrado com o passado. Quando você vive o presente, que já tem esse nome porque é um presente, né? É o momento em que você tem o poder de fazer alguma coisa na sua vida, é o agora, né? Então, quando você se alinha com esse agora, e isso é fácil de fazer quando você presta atenção na própria respiração, porque você só pode, o teu corpo ele vai estar sempre no agora, né? O pensamento pode sair, mas o corpo não. Então, quando você se alinha com isso, e é legal você se alinhar com o seu agora várias vezes ao dia, né? Voltar para essa consciência, onde eu estou, como é que está a minha respiração, como é que está meu corpo, como é que estão as minhas emoções. Então, você começa a entrar para dentro de você e ter a noção dessa felicidade, a felicidade em você ser esse ser de luz que você é, esse ser de amor que está nesse planeta, que está tendo uma experiência e que está vivendo, né? E a partir daí nós começamos a trabalhar para que as pessoas sejam mais felizes, né? Que é isso que importa, evitando que elas entrem em angústia, ansiedade, depressão, estresse, né? Porque ela está conectada com ela mesma. Muito bom. Sensacional. Acho que foi de muita inspiração para os irmãos que escutam em casa. E é isso aí, gente. A realidade, a realidade do ser humano é muito mais bonita do que isso que a gente imagina. Percebam que existe todo um enredo, todo um sistema que foi criado de forma perfeita. A raça humana, ou melhor, o homem branco, né? Porque o índio está completamente harmonizado com esse sistema. Nós somos os únicos que estamos destoando disso. Então aí é que está a fonte de termos cada vez mais pessoas mais depressivas. Talvez se nós nos realinharmos a isso que nós já fomos um dia, que a humanidade já foi um dia antes da queda consciencial. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que evoluir, de novo, reevoluir. Nós temos que fazer uma reevolução, causar uma revolução. Percebam o jogo de palavras. Uma revolução nas nossas vidas, uma reevolução nas nossas vidas. E voltar a estar em paz, em harmonia com todo esse sistema. E aí, meu querido, quando isso acontecer, você vai ver que não vale a pena você oscilar a sua frequência por causa de um espaço de 5 metros no trânsito.
Você não vai ser melhor nem pior. Você não vai ser um guerreiro mais forte por defender 5 metros de asfalto. Você não vai ser um chefe mais honrado por ensinar os seus funcionários, seus subordinados pela dor e não pelo amor. Então, são essas reevoluções que nós temos que fazer para estar alinhados de novo com esse grande sistema que é perfeito. E isso vocês podem ver observando a natureza. Observando a natureza, quem tem a visão fechada, né? Quem tem a visão espiritual aberta pode ver o mundo espiritual e ver como ele funciona na sua perfeição. Faça um desdobramento à noite, vai visitar uma colônia, eu não estou nem falando no espiritual superior ou no astral, nem no astral superior ou no espiritual, como muitos vislumbram lá em cima. Não, vem para algumas camadas só acima da nossa, vá numa colônia de recuperação, veja como o sistema é perfeito e traga isso de novo para a sua vida, para a sua consciência. Se você não tem essa capacidade ainda, observe a natureza, observe o meio natural à sua volta e você vai ver que o equilíbrio é o mesmo, porque o universo é holográfico. Exatamente, e dentro da Umbanda, isso nos remete a um arquétipo do caboclo, né? Todo mundo fala, né? Todo mundo sabe falar que o caboclo é a linha do conhecimento, é a linha da natureza, é a linha das matas, né? Só que quando você mergulha nesse arquétipo, você reformula essa definição. O caboclo é a linha do autoconhecimento. Então, conhecer da sua natureza, conhecer é aquilo que o Paul e o Flávio falaram, de novo com palavras diferentes, mas o mesmo sentido, é o se autoconhecer. O estar aqui agora é o se preocupar em ser melhor para si, é o se preocupar com o momento de agora, é o não se ligar a efeitos externos de uma maneira destrutiva, até porque o externo é um espelho do que você tem dentro. Então, se você briga pelo trânsito, é porque tem algo dentro de você que está brigando, que está querendo falar mais alto, que está querendo brigar, que precisa ser compreendido. Se você briga na sua casa, é porque algo dentro de você está brigando. Se você não está satisfeito com o seu emprego, é porque dentro de você não está satisfeito. Então, não projete para fora, para o outro, nenhum sentimento de felicidade e nem de frustração. Mas aprenda a visualizar dentro as ferramentas que você tem. E o caboclo é exatamente isso. A linha dos caboclos trabalha esse autoconhecimento. Então, revise aí o seu conceito, você irmão umbandista, você sacerdote umbandista, você médium umbandista, revise aí o seu conceito de caboclo. Entende? Veja que quando uma simbologia que me ocorre, o caboclo quando vem, ele bate no peito. Ele bate no peito não para mostrar uma força, mas para apontar, tá aqui dentro, tá aqui dentro. Toda vez que ele bate, ele aponta, tá aqui dentro a solução, tá aqui dentro onde eu preciso conhecer, para que o meu brado possa ecoar e eu possa evoluir por esse universo. Então, vamos dar aí um intervalo e voltamos com o último bloco. Axé. Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41,
Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Voltamos em instantes. Então, pessoal, esse foi o nosso programa. As últimas considerações são: para trabalhar traumas e bloqueios, você precisa olhar para dentro, trazer uma percepção do que você está vibrando emocionalmente, não simplesmente vivenciar as coisas sem uma consciência, sim vivenciar, sempre trazendo um ensinamento, uma consciência maior sobre a sua vida. Procurar sempre terapias quando você não consegue desmistificar isso de uma forma harmônica. Então você tem aqui o Paul, que é coach, trabalha com neurolinguística. Temos aqui também o Flávio, que trabalha aí com terapias energéticas, bastão de Hermès, Reiki e Yoga. O trabalho do Flávio é bem extenso, magia divina, Umbanda. E o terreiro está com uma ideia de desenvolvimento espiritual muito diferente. E é exatamente esse ponto que a gente está abordando e cutucando, que é o olhar para dentro, desenvolver a consciência caboclo que tem dentro de você a partir de uma vivência diferenciada. Então desenvolver a capacidade de olhar, entender, projetar e resolver. Então você que tem aí as suas terças-feiras livres a partir das 20 horas, venha fazer uma visita para a gente vivenciar uma nova experiência, um projeto piloto aí de desenvolvimento espiritual de Umbanda através da consciência de Umbanda. Teremos a questão da religiosidade de Umbanda? Sim, teremos, mas o mais importante é desenvolver a consciência. Flávio, vamos deixar uma boa noite para a turma. Boa noite, galera, muito obrigado mais uma vez. E apesar de não ser muito fã do Renato Russo, gostaria de terminar com algumas palavras dele, que é o não contentar-se descontente. Então sempre que você estiver descontente com alguma situação, seja ela qual for, tem algo aí para ser trabalhado e com certeza merece o seu carinho e a sua atenção. Até a próxima semana. Boa noite, pessoal. Sim, a gente pode ser feliz, cada um pode ser feliz e vale a pena buscar essa felicidade, não é mesmo? Muita felicidade, é abundante, é um estado que não pode ser uma variável, tem que ser uma constante, porque assim o Criador pede e assim o Criador determina e assim que tem que ser. E no próximo programa a gente vai falar de luto, perda, que abala nossas estruturas. Você sabe vivenciar o luto? Você sabe o porquê a sua estrutura está abalada? Você sabe como se reerguer? Essas perguntas vão ser respondidas nos próximos programas. Axé. Você ouviu, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com.
Axé, babá. 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 Axé, babá.
Axé,